Olá, Nação Ranger, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Mega Power Brasil. Não um vídeo qualquer, mais um. Segunda vez que estou aparecendo aqui para falar o quê? Duas perguntas. Na verdade, vou falar duas respostas. Vocês mandaram duas perguntas, só duas perguntas, e eu estou aqui para elucidar vocês, para trazer a luz para a cabecinha de vocês cheias de dúvidas. Essas dúvidas vocês mandam para a gente aqui pela nossa aba de comunidade. Então é muito importante que, se você chegou agora, se você nunca viu nada do Mega Power, chegou aqui, sei lá, por acaso, se inscreva no canal, aperte o botão aqui de se inscrever no canal, aperte o sino, que na hora que a gente tiver vídeo novo para lançar, você vai receber na hora certa, e também quando a gente postar coisa na aba de comunidade, você vai saber, vai poder mandar sua dúvida, enfim, a mecânica vocês sabem. Hoje a gente tem duas perguntas que a gente conseguiu fazer que nem a gente faz com o Megazord, a gente conseguiu pegar e juntá-las duas para poder entregar uma resposta completíssima para vocês. Então, vou parar de enrolar e vou pro cockpit da resposta para vocês. Então, a primeira de hoje, na verdade, nem é a primeira pergunta nem a primeira resposta, é a resposta conjunta, né? Você deve ter sacado pela brincadeira, né? Eu vou falar sobre Zord hoje, né? E as perguntas que elas chegaram eram justamente sobre isso. As pessoas perguntam assim: qual é a origem dos Zords e qual é o Zord mais antigo de todos da história de Power Ranger? Então cabe responder junto, porque uma resposta meio que entra pela outra, né? Em relação aos Zords mais antigos, veja, desde sempre, Power Ranger é uma coisa que... Se tem uma coisa que ressona com Power Ranger é Zord, né? Sendo o Zord solto, ou Megazord, ou Ultra Zord, enfim. Os robôs, que nem sempre são máquinas frias, né? Mas esses seres gigantes de combate que estão junto aos Rangers para poder resolver problemas e ameaças de um nível gigante, um nível mega. Aí para seguir o mega, então é isso, é um negócio imenso. Para isso tem que ser um robô gigante, né? Isso a gente sabe que é uma coisa que quase que antecede o próprio tempo, né? A gente vê ali em Edge of Darkness, a gente já revisou esse quadrinho inclusive, nesse quadrinho é falado ali pelo Ranger Fantasma, meu queridíssimo Ranger Fantasma, ele explica que existem espalhados aí pelo cosmos como um todo, pelo universo, as forjas. Ah, o que são as forjas? As forjas, como o nome já diz, são forjas, são locais de montagem, né, feitas pelos mestres da rede de morfagem. E ele fala isso nominalmente, né, que são forjas criadas para criar seres gigantescos de batalha, máquinas gigantescas de batalha. E aí a gente assume que ele está falando justamente dos Zords, né, em seu todo, né, sendo pequeno, grande, médio, enfim. Os Zords, eles são forjados nessa forja que foi feita aí pelos mestres da rede de morfagem. Uma coisa é certa, a gente sabe que essas forjas elas têm a ver com a criação deles, mas, por exemplo, a gente não sabe quantas delas existem. Elas podem, sei lá, pode ter uma por setor da galáxia, uma por sei lá, tem infinitas. A gente sabe que as forjas estão espalhadas por aí, e essas forjas elas servem para criar os Zords, os Megazords e tudo mais, e elas foram criadas pelos mestres da rede de morfagem, obviamente. Beleza. A gente sabe que todas as equipes basicamente têm, né? Não todas, né? Porque o pessoal de Universe não tem, mas enfim, isso a gente é uma outra resposta gigante. Mas a gente sabe que pelo menos quase toda a equipe tem Zord, né? E isso antecede o tempo, né? Uma coisa muito, muito antiga e que basicamente toda a equipe tem. E a gente sabe que eles são forjados nesse lugar próprio aí. Qual é a fonte dessa energia? A gente sabe que a rede de morfagem é sempre uma coisa presente na concepção de um Zord, né? O Zord, ele se energiza da rede de morfagem, assim como os Rangers se energizam da rede de morfagem. Agora, a forma com que a rede de morfagem é manipulada para fazer esse Zord, aí são outros 500. Porque a gente sabe que tem Zord que é feito por equipes humanas, a gente sabe que tem Zord que é feito por mágica, a gente sabe que tem Zords que eram animais que se moldaram em robôs, como é o caso ali de Força Animal. Enfim, basicamente é isso. A rede de morfagem é a pilha desses Zords. Dito isso, para você não confundir, inclusive, assim, todo Zord é um robô gigante. Beleza. Show, isso a gente sabe. Mas nem todo robô gigante é um Zord. Porque, por exemplo, a gente tem a Grace e ela tem o Mechazord. O Mechazord puxa energia da rede de morfagem? Não, ele é só um robô gigantesco feito por uma organização paramilitar. Porém, o Dragão Zord, que ela usa como match, que é o Ranger dela, entre aspas, pega energia da rede de morfagem. Porque ele já tinha toda a ligação antes, ela aproveitou essa ligação. Então, assim,
tem Zords que são só robôs, mas aí não é um Zord de verdade, entendeu? Porque ele precisa ter ligação com a rede de morfagem. Outro exemplo, o Lord Zed tem um Zord próprio, Serpenterra. Serpenterra pega energia da rede de morfagem? Não sabemos. Esse a gente não tem como dizer pra você. Porque pode ser alguma coisa assim, tipo, a gente pode descobrir, porque o universo Power Rangers está em expansão, que o Serpenterra pertenceu a alguém em algum momento e ele tinha ali uma ligação com a rede de morfagem. Mas a gente não sabe. Então assim, de novo, não dá nem pra saber da onde todos os Zords vêm, mas a gente sabe que eles têm que ter ligação com a rede de morfagem para serem considerados Zords. Tem uma outra coisa também interessante, um factoide sobre os Zords, né, de forma geral. Como eu falei, tem Zords que são só máquinas mesmo. Você vê que eles, por exemplo, sei lá, o Zord trem ali de resgate. Um trem não tem sentimentos, ele é um trem só. Realmente ele é uma máquina gigantesca que é feita para se juntar com outras máquinas e formar o Megazord ali de resgate e tal. Mas existem Zords, como eu falei, que têm diversas origens e podem ser até mesmo animais, né? Por exemplo, as feras galácticas, ali de Galáxia Perdida, elas são seres vivos, elas não são só ferro e engrenagem. Elas são seres que conseguem se transformar nesse metal, porque a gente vê que naquela transformação, e aí eles viram um Megazord. Então elas têm sentimento. Você vê que a origem dos Zords ela é muito ampla, né? Qualquer coisa pode se tornar um Zord, até coisas que não são coisas, que são seres vivos. Por exemplo, não é bem um Zord, mas a gente vê que o Ninjor ele vira um Ninjor gigantesco, que não é bem um Zord, mas ele quase é um Zord, ele é uma pessoa. A gente vê que, por exemplo, Defensor Magna, nosso querido amigo ali, lá de Galáxia Perdida, ele tem o Zord dele, aquele boizão, você lembra? O touro e tal. Aquele é um Zord. Ele não é Zord, mas ele fica gigante e ele entra no Zord pra fazer, entendeu? Então assim, toda a mecânica dessas máquinas, nem sempre é só mecânica, às vezes também é biologia, porque tem seres vivos com sentimentos por trás daquelas máquinas imensas que salvam o dia. E agora, para finalizar, essa é bacana, que essa inclusive é uma resposta dentro daquelas perguntas também, que é uma coisa que chega muito aqui. Ah, mas peraí, Fred, o nome Zord, ou Megazord, Ultrazord, enfim, é por conta do Zordon? Porque Zordon é próximo? A resposta dessa é simplíssima. Não, não é. É uma coincidência, uma grande coincidência deles terem um nome parecido. Por que eu digo isso? Lembra lá no começo do vídeo que eu falei das forjas? E que elas existem desde sempre, e que é tempos inomináveis e tudo mais? Isso é muito antes do Zordon. Né? Por exemplo, isso aqui é um exemplo bacana. A gente tem os Zords dos Solar Rangers, ali dos quadrinhos. Eles existiam muito antes de Zordon. Ou, por exemplo, a gente tem os Zords dos Omega Rangers. Eles já tinham Megazords lá, e Zords e tudo mais. E isso antecede Zordon. Então não tem coincidência. Por exemplo, uma outra coisa que acontece também é que... Porque a pessoa fala, mas então não pode ser coincidência, porque sempre que tinha o Zordon era chamado Zord. Mas olha só, os Rangers de Actar, ali de Alien Rangers, eles têm Zords que não são chamados Zords, isso é uma outra coisa também. Nem todo Zord chama Zord. Os Zords dos Rangers de Actar são ali os Borgs de combate, ou Battle Borgs, né, no original. Então, assim, às vezes esse termo Zord é uma coisa muito local da gente, né, das nossas equipes e tudo mais. Mas de repente a gente vai descobrir uma equipe dessas nunca antes vistas, que é de uma galáxia tão distante, que chama, sei lá, os Zords de Mecha, não sei, ou qualquer coisa do tipo. Mas é isso, Zord e Zordon não tem nada a ver, e esses antigões aí, Solar Rangers e os Omega Rangers, eles já chamavam Zord mesmo antes de ser aí centenas, milênios de anos antes do Zordon. Olha, essa resposta deu mais trabalho e eu divaguei mais do que eu deveria, mas é porque é legal falar dessas origens, né, de Zord e confabular sobre elas todas. Mas, novamente, sempre que eu tô aqui no Só Perguntas, eu gosto de lembrar para vocês que isso aqui é um momento aberto para todos nós, todos vocês que estão assistindo, poder mandar a sua pergunta. Se a sua pergunta não foi respondida ainda, não acho que é pessoal, não é. É só porque a gente não pegou dessa vez. E aí o que você faz? Fique de olho, porque sempre que aparecer o Alpha, nosso querido amigo robô, que é um robô e não é um Zord, sempre que ele aparecer na aba de comunidades, é o momento para você mandar a sua pergunta. Fique atento sempre a não mandar perguntas repetidas. Nós temos vários vídeos só perguntas. As perguntas estão escritas na descrição e tudo mais, para você não ter erro, para você não gastar sua vez, porque às vezes você manda uma coisa que a gente já respondeu, e aí não é legal. E às vezes você manda umas coisas que não cabem aqui no Só Perguntas, tipo, responder quando vai ter a dublagem. Não sei, não é isso que a gente vai responder aqui. Aqui a gente vai responder coisas sobre a lore, sobre
sobre as histórias por trás das histórias de Power Ranger. Isso que é o momento aqui do Só Pergunta, do Só Duas Perguntas. Use com sabedoria, porque, como eu sempre gosto de falar, é um momento legal, é uma hora que a gente gosta de se comunicar com vocês. E uma outra coisa que a gente também gosta muito que vocês façam, além de mandar as perguntas de vocês, é claro, seguir a gente, acompanhar a gente em todos os lugares. Se você não é inscrito, clique para se inscrever. Se você não segue a gente nas redes sociais, vá lá, Twitter, Instagram, @MegaPowerBrasil, para poder acompanhar tudo que a gente faz em todos os âmbitos, aí, em todos os locais. Outra coisa que eu sempre lembro a vocês é não deixar de acompanhar o Centro de Comando, sim, o nosso podcast aí no seu agregador de podcast favorito, sendo ele Spotify, iTunes, Google Podcast, enfim. Você vai lá e você escuta tanto eu, quanto o Rafa, quanto a Ana, quanto o Lucas, devagar e conversar horas a fio sobre Power Ranger, que é essa coisa que a gente gosta tanto. Outra coisa que a gente gosta muito que vocês façam é checar ali o Apoia-se. Em apoia.se/MegaPowerBrasil. Lá você vai ver com quanto você quer apoiar, não precisa ser uma quantia tão gigante, pode ser uma quantia pequena, porque a gente sabe que tem que caber no bolso de vocês. Mas toda quantiazinha ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo. Aí você escolhe, começa a apoiar, se junta ao Rafael de Paula e a tantos outros que estão aqui com a gente todo mês, fazendo as engrenagens desse Zord chamado Mega Power Brasil continuarem girando ali, lubrificadas, bonitinhas, certo? Por hoje é só, foi muito bom responder as dúvidas gigantescas de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Aquele abraço e que o poder o proteja.